Meu nome é Marcelo Zarski e eu quero saber se essa história do querubim das três faces, uma dessas faces tem a ver com a autora. Ai. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido como Frater Goya, e eu não faço contratos com o diabo, eu apenas cobro a dívida. Oi, eu sou a Keila Fernandes, eu sou escritora e eu escrevo fanfics da Bíblia. Salve família, eu sou o Thiago Nazarco, sou um dos autores de Aurora Rubra, mas isso não importa, porque a gente vai falar do trabalho da Sheila, da Best, e ela mudou todas as mulheres que eu escrevi e escreverei para sempre, por causa do jeito que ela escreveu um pedacinho de um parágrafo. Bom demais. É isso aí, galera. Keila está voltando hoje no nosso podcast. Para quem não sabe, ela já participou aqui uma vez pra gente falar. Caramba! O que a gente falou? A gente falou sobre imparcialidade na arte. Exatamente, né? Foi com o marido da Ju. O Mário. O Mário, né? E daí a Keila também por causa... Daí você veio como historiadora, daí no caso, né? E como escritora, né? No caso. Sim. Mas você estava falando mais como, talvez, ali... Com as duas coisas, não sei. Com as três faces. Né? Olha aí, ó. Olha lá. E o Thiago é um convidado, tipo, pela Keila, né? Que tá aqui com a gente, né? Pra somar no assunto, que é escritor também, como ele falou. Então o papo vai ser bem legal. O papo hoje vai ser sobre o trabalho da Keila, né? Como a gente tava falando. Depois eu quero saber sobre esse nome que você chamou ela ali. Contar a história depois. Porque acho que a Ju também falou, tipo, passou o contato e tava assim pra mim. Então a gente já tá falando sobre o trabalho dela, né? Depois da nossa vinheta. Bora lá, Keila. Bom, primeiro, né, pra quem tá ouvindo, né, pra quem não conhece o trabalho, fala um pouquinho sobre quem é a Keila Fernandes, né, como escritora, né, e a gente vai começar a falar sobre várias coisas, as fanfics que você escreve aí. Então, meu nome é Keila Fernandes, né, eu moro em Curitiba, eu nasci em Londrina, mas moro em Curitiba. Eu tenho 35 anos e 4 gatos. Moro aqui com eles, né? Com os meus gatos e com o meu esposo. E eu escrevo basicamente terror, fantasia e fantasia sombria. E gosto muito de escrever histórias com temas voltados para religião, mitologia, principalmente dentro ali do cristianismo, né? Anjos, demônios, gosto muito. E histórias com protagonismo feminino. Massa. Ô Keila, Você tá mutado, mano. Foi mal. É que o Goya caiu ali, acho que viu uma tela verde e eu me assustei. Eu falei, eita. Mas enfim, continuamos até ele conseguir voltar aqui. Bacana. Continua aqui. Continua ali. Ele só fez uma magia pra tela ficar verde. Pra mim tá verde. Keila, pra mim também. Olha aí, ó. Deixa eu te perguntar, Keila. Você falou, tipo, que você costuma escrever, tipo, fanfics da Bíblia, vamos dizer assim, né? Baseados, tipo assim, nas histórias, né? Que nem a gente tava falando antes, né? Eu comecei a ler, né, o Querubim das Três Faces, que é um dos seus livros, né? Não terminei ainda, né? Não deu tempo de terminar, tô bem no finalzinho. E li as Araucárias, né? Que é o conto que você... as Araucárias, e comecei a ler Banshees, né? Uhum. Não terminei também a Banshees. Mas assim, o que eu vi até agora, assim, é que você, como paranaense, né, assim, você faz todo esse contexto da história aqui, né? Tipo, as Araucárias ali, então parece que pra gente que mora aqui no Paraná é bem próximo, assim, sabe? Você começa a visualizar as coisas. E daí, lógico, é o teu universo de criação, assim, talvez, de você criar essas coisas. E quando você coloca a parada religiosa, né, como no Querubim, é
isso você tipo se baseia em histórias que a gente conhece, assim, tipo da Bíblia e histórias do cristianismo e coisas assim. Você pega essas histórias, tipo que nem o Assassin's Creed, você coloca lá uma ficção meio realidade, você mistura isso com... Como que funciona? Porque assim, eu não sou um grande conhecedor de religião nenhuma, assim, e nem pratico nenhuma religião. Uhum. Não sou espiritual, nem nada assim. Mas assim, fui criado desde pequenininho fazendo catequese, porque minha família me obrigou. Daí eu, né, tive que ir lá estudar todas aquelas coisas assim, acho que como várias pessoas. E a gente sabe de várias histórias que tem, né? Então, quando eu tô, por exemplo, eu tava lendo aqui o Querubim, várias coisas você fala, pô, que legal, remete a tal coisa de tal. Como que foi isso, né? Esse processo, especificamente do Querubim, né? Você, como historiadora, da escritora também, você pesquisou isso, você foi baseado nesse cotidiano que a gente estava falando, que eu estava falando aqui, que você escreveu, ou não, você foi mais a fundo e pesquisou, porque tem coisas que eu achei, que eu falei, cara, será que ela inventou isso? Assim, enfim. Mas, enfim, seria essa a pergunta. Bom, a resposta é um pouco longa. O Querubim de Três Faces, né? É meio que o livro mais importante que eu lancei até hoje. Foi o primeiro romance que eu lancei, né? Até então eu tinha lançado só contos e um livro de microcontos. E a história do Querubim de Três Faces, ela existe há muito, muito tempo. Eu comecei a escrever ela quando eu morava com os meus pais lá em Cambé, né, na época da faculdade. Então eu comecei a pensar nessa história naquela época, quando eu nem me enxergava ainda como escritora e não achava que ser escritora era algo que eu faria na vida profissionalmente. E o Querubim de Três Faces é uma história que resume muito o que a escrita foi e o que a escrita é para mim. Porque, como você falou, né? Você foi obrigada a ir pra catequese, né? Eu fui uma criança crente, né? Eu cresci num lar evangélico, né? Meus pais são evangélicos, de uma igreja tradicional. Eles me levavam, né, na igreja e tal. Na minha infância, eu fui mais ou menos até uns 12 anos, aí eu parei de ir, porque nunca foi minha praia. Nunca gostei muito, mas eu gostava das histórias. Quando tinha as histórias da Bíblia, que os pastores contavam das histórias, Moisés, José, gente sendo sacrificada, Apocalipse, gafanhoto, essas coisas. Então, eu tenho uma relação muito de amor e ódio com as histórias da Bíblia, porque, por um lado, eu acho muito legal, até vendo a Bíblia também, né, como dentro de um contexto histórico, né, a partir dessa visão mais historiográfica e tal. Eu estudei bastante durante a minha graduação, a Bíblia foi uma das fontes que eu usei para desenvolver minhas monografias e tal, mas sempre levando em contexto, né, levando em consideração o contexto histórico, né, como foi escrita, né, as várias traduções, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma relação de muito rancor com a igreja, com o cristianismo em si, porque foi uma coisa que desgraçou muito minha cabeça. Porque, crescendo, né, a educação que eu tive na igreja foi uma educação na base do terror psicológico, né? E o que se fazia, e eu acho que ainda se faz hoje com as crianças dentro das igrejas, né, essa coisa de colocar o medo de ameaçar crianças com a danação eterna, eu acho algo muito absurdo, muito cruel, né? E só que assim, eu sou do jeito que eu sou hoje muito por causa disso também. Então, eu vivia com medo das coisas, né? Eu tinha muito medo, né? Eu tinha medo que Deus estava vendo tudo que eu estava fazendo. Tinha medo de ir pro inferno, tinha medo de ser possuída pelo Satanás, coisas do tipo. E daí, esse medo foi se desenvolvendo, deu a volta. Hoje eu sou super fã de coisas de terror. Hoje é a esperança. Hoje é uma esperança. Gosto muito, né, de falar sobre demônios, sobre Satanás, né? Eu li Paraíso Perdido no ensino médio, eu fiquei apaixonada pela figura do Satã, do Milton, né? Hoje tem um monte de coisa do Satanás aqui em casa. Enfim.
E tudo isso foi se juntando na minha cabeça, né? E são coisas, sentimentos e pensamentos muito conflituosos. E a única forma de eu conseguir lidar com isso foi através da escrita. Então daí eu comecei a escrever essa pequena historinha de fantasia sombria que fala sobre anjos e demônios e o diabo e coisas do tipo. E consegui publicar só ano passado. Mas eu acho que é isso. Mas é uma história bem, bem longa, assim. Tem muito a ver com essa minha relação com a igreja, com a religião. Você comentou que você usou a Bíblia como fonte. Qual tradução que você chegou a trabalhar naquela época, você lembra? Eu usei uma tradução, era uma Bíblia da HarperCollins. Era HarperCollins Study Bible, que eu peguei emprestada da minha orientadora na época. Porque era em inglês, né? Uhum. E era uma edição tipo, que eu não tinha nem como comprar, caríssima. Mas é uma Bíblia específica para estudos historiográficos, né? Que a minha professora também pesquisava, cristianismo primitivo e tal. Ela era, tipo, o dobro do tamanho da Bíblia, por causa da quantidade de notas de rodapé e coisas do tipo. Eu devo ter anotado tudo o nome certinho em algum lugar, mas eu me lembro que era... acho que era New Studies Bible, alguma coisa assim. Faz tempo. Tá. Aí eu usei um pouquinho a Bíblia de Jerusalém também. Porque aqui no Brasil, muitas, por exemplo, principalmente as evangélicas, elas vão pegar mais muito baseado na tradução do Rei James, né? Sim, sim. Que daí já falta, que nem aquela... como que é? Do João... Deus do céu. Ela já é uma Bíblia que já falta capítulos, né? Já falta livros, tem alguns livros que estão faltando também, que foram retirados. Às vezes não falta, né? Às vezes é de propósito. Alguém tirou, né? É como o Rei James, mas né? Essa do Rei James, ele não apenas exclui capítulo, mas põe versículo, né? Sim. Ele vai inserindo, né? Eu trabalhei Bíblia bastante com isso na graduação, porque eu falei bastante sobre a tradução dos textos bíblicos, né? Como essas traduções poderiam ser muito enviesadas, e essas traduções mudaram o sentido de muitas coisas, né? Então, é bem complicado na hora de você fazer um trabalho historiográfico sobre a Bíblia, porque é uma loucura. Ok, Keila, falando que nem desse lance de mudanças, né? No Querubim, tem uma personagem... eu vou dar não é um spoiler, né? Mas Lúcifer é retratado como uma mulher, né? Sim. E a gente sempre tem, né? Que nem eu tava comentando antes, né? Quando a gente faz catequese, essas coisas assim, imagens de que os santos, né? Na Igreja Católica, né? Quase sempre são os anjos e tal. É sempre como masculino, né? Os demônios e, né, pelos nomes, né, Lúcifer e tal, né, que nem você coloca. E você coloca como uma mulher, né? Não só ele, né? Tem alguns outros, assim, também, que são femininos, assim, também. E até o Thiago falou, né, que da personagem feminina e alguma coisa mudou sua maneira de escrever pensando nisso. Depois você faz essa relação. A ideia de colocar tipo assim, o Lúcifer como um personagem bem forte, vamos dizer assim, como sendo mulher, foi proposital, obviamente, mas o que você queria talvez trazer com isso daí, assim, tipo, assim, tipo de talvez, né, vamos retratar ele como uma mulher, porque assim, teoricamente, na minha cabeça, assim, é ficção, né, assim, de uma história baseada num livro, você pode colocar o que você quiser, né, que nem uma sereia pode ser masculino, pode ser feminino, né, não vai existir, então seria essa ideia, mas qual que é a ideia? Porque assim, eu até então, vendo, né, lendo o livro, quando aparece e fala ela, alguma coisa, eu falei, caralho, olha que legal. E foi a primeira nota que eu coloquei, a autora refere-se a Lúcifer como ela. Daí eu achei isso bem interessante, sabe, assim.
qual que foi a ideia, assim? Simplesmente, pô, o personagem é meu, eu chamo do que eu quiser. Tipo isso. Basicamente isso, né? Mas eu acho também por conta de elemento de identificação, né? Acho que quase todas as minhas protagonistas são mulheres, né? Uhum. No caso das araucárias, não. Mas a maioria... É verdade, não é? É um rapaz. Uhum. Mas a maioria das minhas protagonistas são mulheres. E assim, toda essa questão, né, que eu comentei, né, sobre a influência que essa criação evangélica que eu tive, né, teve sobre mim, entra aí muito a questão também, tipo, de o que é ser mulher e como muitas das coisas, né, pelas quais a gente passa e todos esses estigmas que existem sobre as mulheres, como isso está atrelado à questão da religião, ao cristianismo, né, a forma como o cristianismo vê as mulheres e coloca as mulheres e como o cristianismo coloca os homens, né, sempre nesse lugar de autoridade, né, e dentro de uma sociedade patriarcal, né, quando a gente tem um Deus que é pai, né, a figura, né, mais importante aí de uma religião é um pai, é um homem, né, isso quer dizer muito sobre a sociedade também. Uhum. Então, também foi nesse sentido, né, então como Lúcifer tem, né, essa coisa, né, de ser uma personagem, né, de contestação, né, de questionamento, então, para mim fez sentido ter uma personagem feminina. Assim, fala agora. Eu ia pegar o gancho, mas pode... Não, pode fazer. Tá, só pra mim não esquecer meu raciocínio aqui, então. Então, e uma coisa que eu ia ver, assim, né? Tipo, eu falei no começo, né? Será que tem uma relação com a autora, né? Tipo, e lendo, assim, dá a impressão de que a personagem principal, a gente não se conhece, né? Tipo, eu conheço você por aqui, né? Assim, mas dá a impressão de que é como se você tá escrevendo... É como se fosse você vivenciando aquelas coisas ali, sabe? Assim, é muito... parece que é muito, tipo assim, pessoal, sabe, assim. Daí, quando você contou a história, tipo, que você teve uma infância, né, tipo, religiosa, tarará, então as coisas foram fazendo um pouquinho mais de sentido. Uhum. Aí uma coisa que eu queria colocar, né, pegando esse gancho que você colocou da intolerância, do empoderamento da mulher, né, tipo, que a mulher também é reprimida e tal, eu fui anotando algumas coisas que eu achei bem bacana que o livro traz. Eu não quero ficar dando spoiler do livro, porque a galera pode ler o livro, comprar o livro daquilo depois. Por favor. Com certeza. Então, assim, tem questionamento sobre o livre-arbítrio que você coloca num trecho que eu coloquei aqui, depois eu não vou ler aqui, mas tal. Tem uma parte sobre intolerância religiosa, que alguém mata alguém por causa de intolerância religiosa. Eu não me lembro agora se é relacionado com religião de matriz africana ou não. Pode ser que seja ou não, mas eu não lembro aqui agora. Eu li uns dias atrás, deve ter esquecido, que eu acho que eu tenho TDAH também. Olha aí, eu estou pesquisando sobre isso. E uma outra coisa que eu coloquei também, até relacionando, que eu sabia que você é historiador, então relacionando isso. Tem um trecho que eu achei muito legal, e isso eu vou ler só um pedacinho, que, abre aspas, né? E o Deus amedrontado guardou de seus filhos as lembranças em uma caixa. E depois vai seguindo o texto, e você faz uma relação entre história e memória no texto. E daí eu sempre pensei em história, eu sempre gostei muito de história, sabe? Quando eu era criança, assim, eu gostava de assistir o Indiana Jones, por exemplo. Não é uma boa referência, assim, mas porque eu achava interessante esse lance de pesquisar sobre o passado, que eu achava importante isso. E sempre tem essa relação da nossa memória, né? Tipo, da nossa memória. A gente tem que saber sobre isso, não é para ficar relembrando, mas por exemplo, sobre nazismo. É para saber que isso foi ruim, para não se repetir. Sim, exatamente. Saber essas coisas. Já que você falou, eu posso dizer que é importante, né? Pesquisar a história e bater em nazista. É isso que a gente aprende com o Indiana Jones. Exatamente. Eu tava na dúvida se eu podia falar ou não, mas... Pode falar. Não, o que eu falo que a referência do Indiana Jones não é tão boa, Thiago, porque a gente gravou até um episódio sobre Indiana Jones, quando saiu aquele filme novo, porque assim, ele é um personagem que, eu adoro, todo mundo adora.
Mas ele não é um herói, né? Tipo, porque, pô, ele vai lá, pega, acha um tesouro e ele entrega pra Inglaterra. Entrega pra Inglaterra, exatamente, né? Então Mas depois eu quero comentar essa história aí do Indiana. Tem mais coisa aí que se perde. Mas enfim, e daí eu vejo todas essas relações, né? Tipo, que você coloca no livro, que eu queria pontuar aqui, assim, pegando esse gancho do que você falou aqui agora, que eu achei bem interessante para o nosso ouvinte, assim. Então você vai ler esse livro, você vai ter todas essas referências que muito provavelmente você vai querer saber mais sobre a autora, sobre o trabalho dela também e sobre tudo que traz, porque é uma história que nem você colocou, é um romance, é uma história fictícia ali e tal, baseada nessa coisa da Bíblia, né, o fanfic da Bíblia ali, que é muito interessante. Vários momentos do livro eu me lembrava era um misto de Cavaleiros do Zodíaco, meio da Bíblia, porque tem umas lutas dos anjos que tem as armaduras e não sei o quê, e daí eu ficava imaginando, tipo assim, as 12 casas, só que daí não sabe essas coisas assim. E eu sou um grande fã de Cavaleiros do Zodíaco. Enfim, então essas coisas que eu queria pontuar aqui, que eu achei bem bacana, pegando esse gancho do que você estava falando, eu achei bem, bem interessante. E agora eu passo a bola pro Goya, senão eu vou ficar falando aqui. E vamos bater em nazista, sim. Por favor. Só para não ficar longe o Indiana Jones, é importante lembrar dentro da história dele, por mais que a gente entenda, não reflete e tal, mas ele reflete o período, né, que ele está retratando ali da década de 30 e tal, mas até esse período você tinha muito, como aconteceu com a Inglaterra, né, a França, a Alemanha, etc., que foram países que saquearam, né, todos os outros países. Então, por exemplo, a maior coleção egípcia fora do Egito é em Londres, né? E o Alice Budge, que foi curador ali no final do século XIX, começo do século XX, ele era um arqueólogo de escritório. Então, o Museu Britânico dava para ele dinheiro e dizia assim, o negócio é o seguinte, nós temos aqui não sei quantas 1000 libras aqui para você gastar em pesquisa. Aí ele ia para o Cairo, chegava nos bares e dizia, o negócio é o seguinte, eu tenho 10.000 libras aqui, o que vocês conseguem para mim? E aí ele comprava direto dos saqueadores de tumba. Sim. Então a maior parte da coleção do Museu Britânico foi feita sem tocar uma pá de terra na areia do Egito. Ele simplesmente comprou de contrabandista. Né? E é um dos motivos pelos quais o Budge é muito criticado, porque, por exemplo, a França e a Alemanha fizeram expedições monstruosas, né? Só que até hoje tem muita coisa que não se sabe, que nem, por exemplo, o Pierre Montet, que foi um grande arqueólogo e descobriu uma dinastia inteira de múmias, e até hoje acho que se você procurar, você vai ver uma nota assim, de meio parágrafo sobre ele, só que ele descobriu uma dinastia inteira de múmias totalmente intacta, né? Tutankhamon é um cisco perto do que foi achado pelo Pierre Montet em Tanis, né? Só que o Indiana ele retrata esse período, né? Então colonizador, branco, etc, né? Então então a gente também tem que ver o que ele está retratando ali, porque às vezes a gente critica o ponto de vista do Spielberg, do Lucas, né? Mas, na realidade, eles estão retratando um período bem complicado ali da história disso aí, né? Sim. E a Bíblia sempre rende boas histórias. A pergunta que eu quero te fazer com relação ao seu livro, eu não consegui sentar para ler ele ainda, porque eu estou fazendo revisão de uns trabalhos aqui que estão para sair ainda, e estou revisando um texto de 2.000 páginas, então estou quase louco aqui. Sem problema. Né? Mas assim, eu dei uma olhada por cima e aí eu pergunto, o quanto que o teu Lúcifer tem de John Milton nele e o quanto que o John Milton influenciou a sua leitura de Lúcifer? Muito, para as duas perguntas. Paraíso Perdido é um dos meus livros favoritos da vida, assim. Ano passado, eu fui convidada para ajudar a organizar uma leitura coletiva do Paraíso Perdido, né, por 2 colegas
das redes aí, das bookheads, e elas me chamaram por conta, né, porque eu sempre falo do livro, eu li já várias vezes, então elas me chamaram, né, para meio que guiar, entre aspas, aí a leitura. Paraíso Perdido foi um livro muito importante na minha vida, teve um impacto muito grande. É um dos meus livros favoritos até hoje, por conta da construção do personagem do Lúcifer. Eu acho um personagem trágico, assim, incrível. Não era a intenção do Milton a gente gostar dele, mas eu gosto, né? Enfim. E foi um dos livros, eu acho que foi a principal influência, assim, né? Além das histórias da Bíblia, foi a principal influência literária, assim, para eu escrever o Querubim de Três Faces e para minha caracterização de Lúcifer e dos anjos em geral ali, né? E da história da queda de Lúcifer e toda aquela coisa, né? Eu me baseei muito, me inspirei muito em John Milton. Muito legal. E aí, assim, eu, por exemplo, eu tenho uma visão muito particular, inclusive hoje eu falei essa frase, que para mim Deus não é he ou she, Deus é it. Sim. Né? Então, quando a gente, às vezes, coloca um gênero, né, na divindade, a gente está falando sobre nós, não sobre a divindade. Né? E daí, você vai trazendo, por exemplo, não sei se você chegou a ver essa parte de estudo, mas, por exemplo, o diabo, né, e Satã em especial, ele não é um personagem bíblico. Exatamente. Né? Ele, na realidade, ele era um adjetivo, né? Sim. Ele não era uma pessoa. Ele, historicamente falando, inclusive no judaísmo, ele é uma qualidade, ele não é um ser. O Shaitan. Acho que exatamente. É Shaitan, eu não sei se é assim que pronuncia. Mas Hashatan, né? Ele é apenas um opositor, né? Opositor, então, exato. que nem aquela frase, ai, governo, não sou contra, ele é esse cara, né? Sim, eu estudei bastante sobre a figura de Satã, a figura do diabo, principalmente a construção da figura do diabo no Ocidente, né? Que é essa figura do diabo que a gente tem no cristianismo e que, ironicamente, não é uma figura bíblica. Ela foi construída, né, durante, principalmente, o período da Idade Média, né, que precisava se criar ali um inimigo, aquela coisa de sempre, né? A gente precisa pegar e dar uma cara pro inimigo para ser mais fácil das pessoas... Personalizar o inimigo. Exatamente. E aí o diabo é essa amálgama, né, de referências de várias mitologias, de vários personagens diferentes e traduções erradas e traduções enviesadas, enfim. Um pouco antes de eu lançar o livro, né, eu tentei pelo menos fazer uma campanha, né, de divulgação no Instagram. E os primeiros 2 vídeos que eu postei foram exatamente sobre isso, falando quem é Satã, da onde vem a ideia do diabo, como que foi construído e tal, né? Até chegar ali no Lúcifer literário, né? De como o próprio Satã do Milton influenciou a visão cristã da queda de Lúcifer, né? Se você chegar num cristão e perguntar de onde que veio o diabo, ele vai falar, ele caiu, não sei o quê. Vai contar a história que tem em Paraíso Perdido, que foi, né, criada pelo Milton, enfim. Mas eu acho isso muito, muito sensacional. É muito curioso, porque na realidade na Bíblia o único trecho que fala e ainda não cita, não dá nomes, é o Ezequiel 28, né, que você vai ter lá no final, e que ainda no final do texto ele deixa de existir. Então, do ponto de vista bíblico, Lúcifer nem existe mais. Né? Exatamente. No final do capítulo 28, né, lá ele diz, te fiz por causa do teu comércio, das tuas iniquidades, fiz-te um espetáculo perante toda a humanidade, né, fiz sair um fogo de dentro de ti e deixaste de existir para sempre. O único trecho que fala é para dizer que ele não existe. Porque caíste dos céus, ó, filho da alvorada, né, que foi daí que daí traduziram para o grego o filho da alvorada como Lúcifer, que era um nome de uma divindade solar, enfim, é uma bagunça.
E realmente, a estrela da manhã, a né? estrela da E manhã. curiosamente, Jesus se identifica, né? No Novo Também, Testamento, ele diz textualmente: eu sou a estrela da manhã. Sim, Né? exatamente. Então, e aí justamente isso, né? E é interessante você tocar nisso, e até eu vou pedir que você fale um pouquinho mais, justamente porque a visão que nós temos modernamente do diabo é mais do John Milton, né? Embora a maior parte das pessoas nem saiba, Exatamente. do que realmente uma visão bíblica ou religiosa do tema. O diabo, né? que a gente vê tanto no discurso religioso, na cultura pop, é principalmente o do Milton, né? Virou canon. A fanfic que virou canon, né? Um dia, quem sabe, a minha eu chega. tô me sentindo o pica-pau, mano. Fui tapeado. Fui tapeado. Pois cara, é. você para pra... E a outra coisa que eu vi altas também, histórias. esse livro, né, Paraíso Perdido, né, é Paradise Lost. Paradise Aquela Lost. banda Paradise Lost, legal pra cacete. É por causa desse livro? É. Caralho, mano. Ó, não sabia. E você, viu, Adoro essa Marcelo? banda. E para não deixar passar batido, a referência ao Pink Floyd desse episódio. Ah, é? O último disco do Dave Gilmour, né, Rattle That Lock, é baseado no John Milton. Olha aí. Inclusive no box, né, promocional que foi feito, aquele a mais caro, de pré-venda, vem um trecho do John Milton para acompanhar, porque a música tema do disco, Rattle That Lock, né, a letra fala, né, sacuda esses grilhões em relação, por causa do Lúcifer do John Milton. Caramba. Né? Você conhece esse livro, Keila? Esse não. Satã, uma biografia? Não, esse eu não conheço. É eu acho que muito não. legal. Esse livro é muito legal. Para você que é historiadora, acho que vai curtir demais. Me manda o nome do autor depois, que daí Depois eu te mando a fotinho dele. E curiosamente, depois até tem também no meu canal do YouTube, tem uma dica. Eu tenho um colega, Humberto Maggi, que fez também uma biografia de Satã e que foi indicado para o prêmio Jabuti. É o Jabuti, exatamente. Ele ficou entre os 5 finalistas. Chique. Então, aos poucos, Satã vai virando um personagem popular mais simpático do que temível. Muito mais. Né? E quando chegar na meta, a gente dobra a meta. A gente dobra a meta. Faz uma promoção tudo ou nada. Eu acho que o Thiago ia falar alguma coisa. Ele ergueu a mão e... A mãozinha. Família. Já se perdeu há muito, não tenho a mínima ideia do que ia falar. Acho que você ia falar do Indiana Jones, que foi bem naquele momento lá. Que você... Não. Eu sei que não era, mas o que era eu não... A gente tava falando da personagem feminina, será que era das meninas? Você falou no começo, né, do lance que por causa de um texto da Keila, você meio que mudou a maneira de escrever personagem feminino, é isso? Sim. Qual que é isso aí? E antes de tudo, você chamou ela do quê mesmo? Sheila, mas aí é só pra quem tem a marca do diabo. Ah, tá. Pra poder usar. Só pros iniciados. Entendi, cara. Então tá bom. Mas fala aí da personagem, cara. Qual que foi? A protagonista mesmo. Não, fala da influência. Sim, é que assim, o meu livro também tem protagonista feminina. E apesar, por mais que eu estudasse e lesse outras coisas científicas ou perguntasse para as minhas amigas, não tem como eu experienciar 100% a vivência da mulher. Mesmo que eu fizesse 6 doutorados em feminilidade e todas as coisas que envolvem o mundo feminino, o preconceito que elas sofrem, tudo, não teria como, né, expressar 100%. Mas um aprimoramento que aconteceu, e depois tudo que eu escrevi, embora depois de que eu tenha lido eu não tenha publicado mais nada, que meu livro já tinha saído,
Mudou o modo que eu enxergo e o modo que eu construo personagens femininos, até no RPG elas são diferentes, né? Quando eu vou mestrar e tal. Que é... Não sei se para quem não escreve vai parecer simples, mas o trecho que ele escreveu não é um grande spoiler, é uma cena de um bar e a protagonista, ela vê um cara que ela se interessa e ela fala que ficou interessada e desejou ser a garrafa, que ele tá tomando uma cerveja. E eu acho isso tão foda, porque não tem como eu ter pensado nisso, tá ligado? Só que agora tem. Talvez não tenha como eu chegar no ponto de criar um negócio tão bom assim, mas eu já tenho o indício de como fazer, tá ligado? De como... É tipo se fosse um interruptor na minha cabeça que ligou, tá ligado? Falar, tem isso aqui também. Daí iluminou toda uma ramificação de uma área que tem como eu explorar agora, tá ligado? Então eu acho isso muito foda. E esse é o foco principal, assim, desse negócio de ter realmente mudado. Eu já falei pra ela várias vezes isso aí. Tanto que eu faço parte do projeto de extensão da Faculdade de Escrita Criativa e a gente tinha que indicar autores com representatividade. No caso da Keila, ela entra na autoria feminina, né? E eu peguei essa parte porque, mano, não tem como não pegar, tá ligado? E coloquei lá na nossa feira de exposição da UEL. A outra parte eu não vou lembrar, porque infelizmente, gente... Uma coisa engraçada, que esse trecho que o Thiago falou, eu escrevi ele, deixei no livro, mas eu quase tirei. Porque eu tinha achado muito ruim. Eu tinha achado, eu falei, não faz sentido nenhum isso aqui, mas vai ficar isso aqui. E aí, quando o Thiago leu, ele falou, caramba, isso é muito foda. Na primeira vez que eu li essa parte, e eu não sei nem se foi no livro, eu acho que foi no Word. Foi. Você mandou a primeira vez. Eu printei, mandei e falei, puta que pariu. Foda pra caralho. Porque, tipo assim, eu não tenho como expressar pra vocês a sensação que é, mas é uma explosão de cabeça. O mais próximo que vocês podem tentar imaginar de sentir é quando vocês, sei lá, viu o Capitão América pegando martelo no Vingadores que gosta, tá ligado? Sim. É tipo isso. Eu falei assim, caralho, que foda, tá ligado? Tipo, um choque na hora. Falei, bom, é isso. Essa é a... Respondendo a pergunta, é isso. Mas... E aproveitando o Thiago, é muito importante isso. E aí não sei, até eu jogo depois isso como pergunta também para Keila. Mas, por exemplo, se você vê séries que nem Outlander e algumas outras que expressam o universo feminino, né? Mas o Outlander é um que você assiste e diz isso, é série de menino, né? Só que se você para pensar nisso, eu até estava comentando esses dias, a gente vai trazer aqui para o Bico do Corvo dia 26, acho que é isso, né, Marcelo? A Cláudia Silvano aí do Procon, sabe, né? Ela vai vir conversar com a gente. Legal. Dia 26. Nossa. E ela fez um post esses dias sobre um ator que comentou que tem muitos gays, muitos homossexuais e não tem lugar para hétero nas novelas. Eu sei que foi né? E daí eu fiz um comentário para ela, eu mandei um WhatsApp para ela, eu falei, olha, Cláudia, eu não vou pôr lá porque vai virar um forfé e não é a minha ideia não é essa, então vou falar direto para você minha opinião com relação a isso. E quando você começa a perceber, né, inclusive esse coitado, esse idiota ali que escreveu essa tamanha asneira, né, na realidade é assim, se você é um ser humano hoje um pouco menos contaminado pelo menos gays e essa coisa toda, quando você assiste, que nem eu usei o exemplo do Outlander, você começa a perceber que existe um viés feminino e, ao mesmo tempo, eu como homem, não sei o Thiago e o Marcelo o que acham, mas, por exemplo, para mim, chega a dar nojo de eu perceber o quanto o mercado trabalha em prol do homem. Porque na hora que você vê uma série como Outlander, né, que fala do universo feminino, você já cria um estereótipo, série de mulherzinha. Série de mulher, né? E porque na realidade é a mesma coisa aí, todas as minorias e pretos e LGBTQIA+, etc., toda e qualquer minoria, inclusive religiosa,
né? Nós não temos aí filmes que retratem Umbanda, Candomblé, Voodoo num ponto de vista bom. Exatamente. É sempre como vilões da história, né? Já perceberam? Então você tem... porque será, né? Porque será, exatamente. Então eu acho que é muito oportuno, e eu acho... E aí, sintetizando isso, vai ficar a pergunta para você, até onde que muitas mulheres, por exemplo, inclusive vou citar a infeliz lá que criou o Harry Potter, né? Que ela para mim, ela é anti-mulher, inclusive, porque a impressão que dá é que algumas mulheres, quando você não percebe a leitura com útero, parece que elas trabalham em prol desse mercado tóxico com o ponto de vista masculino. Porque aí os livros são escritos para homens, as séries são escritas para homens, os filmes são escritos para homens, né? E a primeira vez que eu percebi isso, só para fechar, foi com esse livro aqui, de uma amiga minha, As Mulheres da Golden Dawn, a Mary Greer. Ela é fabulosa, e ela me deu esse livro em 2012, e daí eu comecei a ler. Eu parei, eu escrevi para ela no Facebook. Eu disse: Mary, eu tive que dar um tempo no seu livro porque ele tem muito útero para mim. Eu não estou dando conta do seu ponto de vista feminino. Eu tenho que me adequar para poder ler você. E aí que eu comecei a refletir sobre isso. O quanto todo mercado e toda cultura é focada, né, para o contexto do homem, e inclusive que é escrita por mulheres. Sim. É a minha opinião. Aí eu quero perguntar para você, se como mulher, você também percebe isso, que às vezes parece que tem mulheres que se esquecem e agem em prol do inimigo. Sim, muito. Isso acontece muito na cultura pop em geral. Eu vejo muito isso na literatura. Você tocou num ponto assim, que eu tenho uma opinião bastante polêmica sobre, mas eu concordo com você. O que acontece é o seguinte, eu não vou colocar a culpa em cima das autoras, porque a gente vive numa sociedade extremamente misógina, né? A gente tem misoginia internalizada, a gente está contaminada com toda essa visão, principalmente, né, visão de mercado literário, visão da cultura pop no geral. A gente, principalmente, né, pessoas da minha idade, né, mais velhas, a gente cresceu consumindo coisas que não foram feitas para nós, foram feitas para os homens. Isso. E eram feitas para nós de uma forma: olha, você tem que ser assim porque você tem que agradar ao olhar masculino. Isso. Hoje ainda existem muitas mulheres, né, autoras, né, pessoal que escreve livro, filme, série, produção geral, né, de cultura geral, que produzem coisas, né? Vou falar aqui da parte literária, que eu mais tenho contato. Então, existem muitas autoras que escrevem dizendo que elas escrevem para mulheres, só que quando você vai ler toda a história, a estrutura da história, a construção dos personagens homens e mulheres, isso acontece muito em literatura assim, de romance erótico hétero, tá? Vou deixar bem claro que é um gênero que vende bastante, principalmente em livro digital. Muitos são mal escritos, já vou deixar aqui, né, bem frisados, são mal escritos. Eu e o Thiago falamos mal disso o tempo todo. A gente fica printando as coisas constantemente, falando: ai, que absurdo isso aqui. E existe, então, assim, toda essa estrutura, toda a construção da história do personagem, ela, por mais que ela teria sido escrita, né, voltado para as mulheres, elas reproduzem estereótipos machistas, elas reproduzem fantasias exclusivamente masculinas, elas reproduzem a relação de poder, né? Então sempre tem essa relação de poder entre um homem muito rico, muito poderoso, extremamente experiente, mais velho, e uma mulher super jovem, inocente, idiota, pura, né? E eles vão ter aí um caso, né, de uma história de amor, e geralmente o cara é um babaca. Então existem muitas autoras que trabalham a partir dessa perspectiva, e o pior de tudo, vende muito para mulher. Isso me preocupa demais.
Me preocupa muito. Porque não é algo que fala da vivência feminina, né? E assim, quando eu falo vivência feminina, não é uma autora, mulher, ela não precisa escrever sobre, eu sofro machismo o tempo todo. Mas assim, como escreve sobre uma mulher normal, sabe? Uma mulher que trabalha o dia inteiro e que chega em casa, tem que lavar louça, tem que trocar a areia do gato, a mulher que tá desempregada. Então, assim, existe toda uma pluralidade aí, né, nas nossas vivências, né, mulheres, aí a gente entra também, tem as mulheres lésbicas, as mulheres trans, as mulheres negras, enfim. Mas aí existe muito essa reprodução, sim, viu, Goya? Você tá certo, eu concordo muito com você. Inclusive, eu tenho o ranço do Outlander por causa disso. Eu não gosto, não. Eu acho, primeiro que eu achei chatíssimo, eu tentei ver, achei chatíssimo. E eu achei a abordagem da autora de alguns assuntos bastante problemática. Então, tem muito disso. A gente precisa conversar muito sobre isso. Eu queria sentar com as autoras tudo e falar, olha, amiga, vamos conversar. É isso. Deu pra... Mas eu já quero falar mais. Deixa o Thiago falar, depois eu volto um pouquinho nisso aí. É só complementar o da Keila, uma coisa que eu penso é que o problema não é o erótico hétero. O problema não é esse. O problema é que o machismo estrutural ele entra tanto nas páginas desses contos, desses livros, que eles não romantizam fetiches. Porque, velho, você gosta de, sei lá, de apanhar? Beleza, mano, apanha. Você gosta de bater? Bate em quem quer apanhar e gosta também. Tá tudo tranquilo, tudo né? Certo. Tudo certo. O problema é romantizar o crime. Romantizar abuso. E abuso. Aí relação tóxica, relação abusiva. Porque não é uma coisa tipo... não são relações BDSM, por exemplo. Um livro erótico sobre um casal BDSM que a mulher é submissa e o cara é dominador. Não é isso. É sempre não é o fetiche. É abuso, é maldade. É o cara que sequestra a menina, que quer forçar ela a gostar dele, sabe? E consegue. E consegue. Tipo assim, é muito bizarro. Eu fico muito puta com essas coisas. Desculpa, gente. Só que, então, mas ainda volta no... Não dá pra culpar 100% a autora que tá fazendo isso. Não dá. Só que eu entro naquele negócio, tipo assim, beleza, você escreveu e antes de você escrever você tem que ter alguma noção de mundo. Para você aprender um negócio, dói. Principalmente se não for da sua zona de conforto. Você não vai aprender fácil um negócio que você nunca teve contato. Então acho que falta ainda um pouco de conscientização sobre o aprender antes de escrever. Porque eu tenho certeza que pode ser a mina mais empoderada de todas que acha que escrever sobre esse tipo de abuso e romantizar o criminoso e a mina se apaixonar por esse cara que é mal demais, sei lá, igual a gente já viu arte do personagem botando arma dentro da boca da menina e isso ser tido como, olha que da hora, olha que gostoso, olha que tesão, sabe? E, mano do céu, olha, puta que pariu. Calma, Thiago. Nossa, eu tiltei, velho. Falando eu tiltei, não consigo conseguir o raciocínio. Tá, mas... Calma, volta. Acontece isso, e eu acho que essa mina que escreveu isso, se ela tivesse 5 minutos de prestar atenção em alguém que tá ali para conscientizar do erro disso, talvez ela mudasse, que eu também não tenho tanta esperança assim na humanidade. Mas eu acho que talvez ela mudasse ou melhorasse um pouco, parar de fazer isso, porque daí, vamos supor que esse livro aleatoriamente cai na mão de uma mulher que está sofrendo esse tipo de violência. Uhum. E ela lê, e aí ela começa... Quando a gente lê, a gente se coloca na história. Inclusive, isso é um ponto que o Marcelo falou, não é que parece que é aquele escrevendo, é que você consegue se identificar a ponto de parecer que é você que está lá. Depois eu quero voltar nesse ponto que eu ia falar, mas daí eu ia falar e eu esqueci. E daí, tipo... Esqueci, me perdi. TDAH é isso, gente. Enquanto ele tá lembrando, Keila, fala o que você ia falar disso, daí falo eu. É que o Marcelo tinha falado, né, que quando ele leu, parece ele não me conhece, mas ele sentiu que era eu, quanto disso é pessoal. É muito pessoal. Eu vou falar, eu não tenho essa ilusão de que
Ai, os bons autores, eles se afastam da sua obra. Mentira, mentira, mentira. Nem o John Milton se afastou do Paraíso Perdido. Quem sou eu na fila do pão para se afastar do meu livrinho, né? É muito pessoal, sim. Até porque, assim, por isso que o Thiago falou, a gente, para escrever não é bagunça. A gente precisa saber o que a gente está escrevendo. E, assim, se eu não sei sobre um assunto, eu não vou escrever sobre aquilo. Eu vou escrever a partir do que eu tenho experiência, do que eu sei, do que ou eu estudei ou eu vivi. Então, para construir a minha protagonista, eu coloquei muitos traços meus ali, principalmente porque quando eu comecei a escrever o Querubim de Três Faces, eu não sabia que eu tinha TDAH. Eu fui diagnosticada 2 anos atrás. E o livro eu comecei a escrever há muito tempo, a personagem estava criada há muito tempo. E ela tem traços de uma pessoa com TDAH, porque eu coloquei alguns traços que são traços que me incomodavam muito, né? Que eram traços que eu achava que eram defeitos meus, que eu me sentia muito deslocada por causa desses traços, né? Que é sempre estar muito alheia, as coisas, você sair, né, com pessoas e você tá sempre, tipo, no mundo da lua, e você nunca tá confortável sendo você mesmo, você nunca tá confortável onde você tá. Mesmo que tá tudo bem à sua volta, tem alguma coisa te incomodando, né? Então, assim, como eu queria dar, né, profundidade para os meus personagens, queria, né, trazer ali uma verossimilhança, até para as pessoas se identificarem também, eu falei, pô, eu vou colocar nela coisas que eu já senti, coisas que eu já vivi, né? Então tem muito de mim ali no livro, não só nela, né, em vários outros personagens, mas é muito pessoal. Assim, para mim a escrita é algo muito pessoal. Eu sempre coloco ali ou coisas da minha experiência, ou coisas que eu sinto, ou coisas. Eu também estudei muito, né? Pesquisei bastante coisa para colocar ali e tal. A questão que você falou, né, que tem um caso ali de intolerância religiosa. Esse caso foi baseado em um caso que aconteceu na nossa cidade, o Thiago sabe. Isso aí foi foda, que eu tava numa palestra da UEL, aí o cara falou o começo, eu falei, puta que pariu, eu catei o celular e mandei pra aquilo lá na hora, assim, falei, é isso aqui mesmo? Ela falou, falei, nossa, eu arrepiei inteiro, assim, eu falei, puta merda, muito foda. Então, assim, que é uma questão, né, de intolerância religiosa, né, contra pessoas de religião de matriz africana, né, que é uma coisa que aconteceu e foi uma coisa muito chocante. Foi numa época, né, que eu tava na faculdade, tá? Foi uma coisa muito chocante. Então eu quis trazer, né, esse tipo de coisa, mas tá ali por um motivo. Eu não coloquei ali para explorar uma tragédia que aconteceu. Ela tá ali por um motivo, né? Eu quis fazer ali quis lembrar dessas pessoas, né? Fazer uma homenagem para essas pessoas e lembrar desse acontecimento, né? De uma forma para falar, tá vendo? Vocês falam que vocês, né? Principalmente volta aí a questão do cristianismo, né? Esse foi o outro trecho que eu botei na feira. Vocês falam que vocês adoram, né, uma figura aí que sofreu tanto, mas vocês olham hoje para as pessoas que sofrem e vocês pisam ainda mais essas pessoas. Vocês esquecem do sacrifício que foi feito, enfim. É isso, eu tô dando spoiler do meu próprio livro, desculpa. Mas é isso. Aproveitando o gancho da sua fala, depois eu quero voltar ainda na questão das mulheres ali, mercado literário, que acho que é importante amarrar a contribuição do Thiago com a tua, mas eu quero envenenar um pouco essa conversa, porque na realidade, se você estudar a história das religiões, aqui o nosso... a gente vai ser cancelado, viu, Marcelo? Só dando a dica. Só para avisar. Meu sonho é ser cancelado. Só é cancelado, tô te avisando, tá? Mas se você estudar a história de religião comparada, você vai ver que a única religião do mundo que adora um Deus morto é o cristianismo. Todas as outras religiões, ou é o Deus em vida, ou ele após a morte já glorificado. Mas o caso do Osíris. Mas nunca morto. Exatamente, o caso de Osíris e outros similares. A única religião que adora um cadáver sobre o altar é o cristianismo. Tá?
Então, assim, isso e se você for ver do próprio ponto de vista aí católico, vou falar Ricard, né, Igreja Católica Apostólica Romana, que você tem o pão, né, o corpo e o sangue de Cristo para fazer a transubstanciação e a transfiguração, mas na realidade o único que bebe os mistérios, os dois, é o padre, porque você só recebe um. Você recebe o pão, mas não recebe o vinho. Curiosamente, nas igrejas ortodoxas, você recebe os dois. Tá? Na ortodoxa grega, etc., na russa, você tem o vinho e o pão. Mas na Igreja Católica Apostólica Romana, você só tem metade do mistério. E aí, jogo a pergunta para os nossos ouvintes, por quê? Por que será, né? Tiago, volta lá que você levantou a mão. Já que você abriu a porta do cancelamento... Adoro! A gente tá tentando chegar lá. Eu não vou lembrar da onde que eu ouvi isso, mas isso não é meu não, tá? Se eu lembrar, eu falo. Que dá para enxergar o cristianismo, a única religião que ela pende, não é exatamente isso, porque a definição da palavra não é essa, mas ela tende à necrofilia, não do abuso sexual do cadáver, mas da valorização do morto. Nada se valoriza em vida. Você tem que ser bom, porque quando você morrer, você tem que fazer tal coisa, porque quando você morrer, e você não pode não fazer tal coisa, porque daí quando você morrer, sabe? Exatamente. É sempre sobre a sua morte, não é sobre a sua vida. E esse tipo de pensamento, ele condiciona as pessoas a um tipo de aceitação de tudo que vem de ruim para acontecer com ela, ela fica numa coleira da religião, que ela pensa, tá bom, eu tô sofrendo, porque quando eu morrer, né, volta sempre nesse processo. É uma ferramenta de dominação mesmo, do jeito que ela foi planejada. Eu só queria botar essa ideia aí de se pensar. Deve ter uma palavra melhor do que essa para definir. Mas a pessoa que eu ouvi falando falou desse jeito. Mas é por isso que o cristianismo deu certo, não tá dando certo, né? Mas veja, isso de novo, vou frisar, isso é a ICAR. Porque na realidade, se você for ver, inclusive a confissão auricular, ela é criada, instituída, para que se saibam dos planos de conspiração contra o rei. A confissão auricular, ela não existe do ponto de vista religioso. Ela foi instituída pela Igreja Católica Apostólica Romana porque ela era parte do serviço secreto do rei. Tá? Então a gente tem que ter essas coisas em detalhe. E que, por exemplo, você já percebeu que todos os países em que é predominante o pensamento católico apostólico romano são países de terceiro mundo? Por quê? Porque no país de terceiro mundo, quanto mais humilhado, melhor. É aprender a dobrar o joelho. Agora, quando você tem os protestantes, eles têm um viés um pouco diferente, que eu tenho que chegar diante de Deus com algo que eu produzi. Então, no geral, o protestante ele não tem essa mesma cultura. Em contrapartida, ele vai glorificar um outro Deus, que é o dinheiro. E aí eu faço convite para vocês, e talvez, enquanto a Keila fala, eu vou pegar aqui, que eu quero ler um trecho da Bíblia sobre essa ótica, que vai fechar a tampa do cancelamento. Vai lá, Keila. Boa. Falar, a hora que você falou do dinheiro, para vocês que têm a experiência do TDAH um pouquinho, eu pensei, América! É isso aí. Voltando aí nessa questão do Hamster, que a gente falou, né, da adoração ao Deus morto, né, Deus morto-vivo. Eu vou jogar... Veja como é inovadora, ela já adora zumbi. Aí, ó, tá vendo? Eu vou jogar aqui uma propaganda. Marvel Zombies. Eu escrevi, eu tenho um conto publicado, né, de forma digital lá na Amazon para Kindle, que chama Em Memória de Mim. Que foi um conto que eu publiquei na Páscoa do ano passado. E é um conto baseado na celebração da Santa Ceia, mas da Santa Ceia evangélica, né? Porque é o que eu tive a experiência, né? Então foi um conto que... Mais uma fanfic bíblica aí pra nós.
Eu escrevi esse conto inspirada, né, em 3 coisas, né? Chapéu de fascista é uma Chapéu de fascista é uma tudo que foi a pouco. A celebração da Santa Ceia, né? Que na igreja evangélica as pessoas recebem o pão e o vinho, que não é vinho, que é suco de uva. Eu acho isso um absurdo, porque Jesus era vinho, então, tudo, né? Enfim. Histórias de folk horror, que é um dos meus subgêneros favoritos do terror, né? Que tem sempre aquelas comunidades rurais ali que você chega tudo bucólico, tudo lindo, mas em determinado momento do ano ali acontece alguma coisa muito sinistra. E veio de um questionamento. Falei, pô, a galera faz tanta coisa. O terror, ele, durante muito tempo, ele reproduziu muitos estereótipos, né? Muitos discursos moralizantes. E o folk horror traz muito essa coisa, né? As religiões pagãs antigas, eles sacrificavam pessoas e comiam crianças. E tipo, é sempre, né, um cara indo fazer alguma coisa no meio do mato e acha essa comunidade lindíssima, mas eles são pagãos e eles são do mal. Eu falei, pô, mas quem mata mais? Que religião mata mais? Aí eu falei assim, pô, e se eu escrever um folk horror que, em vez de ser uma comunidade pagã, seja uma comunidade evangélica? Né, que faz muito sentido aqui no contexto que a gente estava vivendo também no nosso país maravilhoso. E também daí eu me inspirei em um documentário que eu tinha assistido na Netflix, que era um documentário sobre, acho que é Rezar e Obedecer, que é um documentário sobre, eu esqueci o nome do cara, que é o cara lá que ele criou uma seita dissidente dos Mormons, e aí tinha toda uma questão... Eram os davidianos? Agora eu não lembro o nome do... eu esqueci o nome do cara, que ele era o profeta lá, mas é uma seita dissidente da seita dos Mormons, né? Eles se isolaram numa região lá específica e eles viviam, né, de acordo ali com os preceitos do profeta, não era nem... né, que já não é nem da religião, é o cara que criou. E acontecia muito essa questão também daí da opressão sobre as mulheres, né? Sobre os corpos das mulheres. As mulheres eram usadas como moeda de troca entre os homens da comunidade, né? Eles podiam ter mais de uma esposa. E daí quanto mais poder o cara tivesse dentro da comunidade, mais esposas ele podia ter. Ele podia trocar filha por esposa e coisa do tipo. Horrível, né? E daí eu me inspirei nessas coisas. Eu falei assim, vou escrever então um folk horror cristão de Páscoa. E aí eu peguei exatamente, né, esse trecho aí que eu achava sensacional quando tinha Santa Ceia na igreja, que daí o pastor lia, né, o trecho lá de Jesus partindo o pão, eu falei assim, este é o meu corpo, este é o meu sangue, fazer isso em memória de mim. Eu sempre achava essa frase muito bonita, mas ao mesmo tempo eu sempre achei muito bizarro. Eu falei, porra, vão comer a carne do cara e vão beber o sangue dele. É muito... Sabe, como é que você não fica desgraçado da cabeça num ambiente muito desse? Heavy metal, né? É muito metal, muito black metal isso aí. E aí eu escrevi esse conto, gente, chama Em Memória de Mim. Acho que é uma das coisas mais pesadas que eu já escrevi. Eu não sou muito de escrever gore e violência, mas esse é uma das mais pesadas que eu escrevi. Mano. Vejam lá, tá lá no Amazon. E curiosamente, né, você usou... Talvez por escolha, depois você conta para nós, mas como isso desgraça, né, a cabeça da gente, significa tirar a graça. Exato, né? É verdade. Então, vamos pontuar isso, o que significa ser desgraçado. A graça foi tirada. Foi tirada. Então, vamos fazer um pequeno momento bíblico, né, com relação isso, para a tampa do cancelamento, né? Então, olha só o que nós temos aqui, como ele soa atual. Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse dinheiro, seria como um bronze que soa, o símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento dos mistérios, toda a ciência, tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas e não tivesse dinheiro, eu nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, que entregasse meu corpo às chamas e não tivesse dinheiro, nada me adiantaria. O dinheiro é paciente, o dinheiro é prestativo. O dinheiro não é invejoso, não ostenta, não se incha de orgulho, não se faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse.
não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo desculpa e tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O dinheiro jamais passará. Olha. Né? Uma palavra muda tudo. Uhum. Uma palavra muda tudo. A tampa do cancelamento vem, hein? Né? Cancelamento. Vamos conseguir. Mas aí que tá, veja, voltando de novo à história aqui que você falou sobre as mulheres, o Thiago também, sobre essa coisa de não culpabilizar as mulheres, mas aí eu acho que eu tenho uma situação um pouco mista aí, sabe? Porque ao mesmo tempo que, de certa forma, existe uma cultura, a própria mulher nasce, como você falou, imbuída, banhada numa cultura masculina, numa cultura já dominadora, instituída, que faz você se envergonhar de ser mulher, etc. Né? Eu acho que daí existe o Deus mercado. E, por exemplo, as estatísticas provam, eu vi uma vez um estudo sobre isso, que foi feita uma pesquisa e que aí uma mulher mandou um livro escrito com o seu nome real e o livro foi recusado. Ela botou um nome masculino, o mesmo manuscrito foi aceito. Né? Isso tem mudado hoje, né? Um pouquinho, devagar demais. E a mesma coisa com relação às mulheres. As próprias mulheres, muitas vezes, quando leem um livro escrito por uma mulher, elas pensam duas vezes ou são mais críticas do que ao ler um livro escrito por um homem. Né? Isso também é parte de um estudo similar. E aí, assim, isso faz questionar, primeiro, essa questão do livre-arbítrio, mas aonde eu quero chegar, isso daí a gente pode falar depois, mas aonde eu quero chegar é que é o seguinte, atitudes como a do Thiago, que ele citou lá no começo, eu trouxe a Keila porque não tinha como não trazer, eu acho que a gente só consegue mudar esse panorama se a gente implodir estruturas de grandes editoras, de grandes conglomerados de livros, porque essa tem que ser uma ação subversiva. O único jeito de mudar esse viés tem que partir da base, que é, por exemplo, as universidades, que são os escritores de fanfic consumir o próprio produto e divulgar o próprio produto, que é as mulheres entre si e os homens discutirem sobre esse ponto de vista tóxico e essa manutenção dessa toxicidade, né? Porque ao mesmo tempo que nem o Thiago levantou a história de botar a pistola na boca da mulher e achar que isso é másculo e que não é violência, né? Então você transforma o estupro como uma coisa aceitável, porque daí já vem emendado a isso, no amor e na guerra vale tudo. Exatamente. Né? Uma coisa que é importante salientar aqui é que realmente essas histórias, elas fazem muito sucesso, infelizmente, muito entre mulheres, e elas continuam, e assim, as autoras continuam produzindo essas histórias porque vende, né? A gente quer vender livro, a gente precisa que venda livro, a gente precisa de dinheiro para sobreviver. É o mercado, né? Infelizmente, mas a gente precisa. Qualquer problema que vocês quiserem colocar, vocês vão achar que o problema final é o capitalismo. É o capitalismo, infelizmente, mas é isso. E assim, e realmente existe essa questão, eu acho que de uma forma geral, a sociedade toda, né, independente de gênero, é mais crítica quando se depara com o trabalho de uma mulher, né, inclusive as outras mulheres, né, por motivos diferentes, né, no caso, né, as mulheres, elas são condicionadas a rivalizar entre si em todas as áreas, né, então isso acontece muito na literatura, né, dessa literatura de romances eróticos, acontece muito essa questão da rivalidade, coisa baixa mesmo, umas coisas assim que acontecem, olha, terríveis. E, então, assim, existe muito essa questão de se criticar mais o trabalho de outras mulheres, só que, por outro lado, como o Thiago falou, as coisas têm mudado. Talvez seja na nossa bolha, sim, mas eu vejo muito movimentos, né, grupos, cada vez mais autoras mulheres, né,
se juntando, criando grupos, criando coletivos. Aqui em Curitiba tem um, né, que eu tô querendo entrar. Só falta eu conseguir conversar com as mulheres que elas já me convidaram. É um coletivo só de autoras, mulheres, né? Então, assim, que existe esse movimento da gente se apoiar, se divulgar, uma ler o trabalho da outra, nossa, esqueci a palavra, gente, indicar para outras pessoas, né? Então existe, é claro que é um trabalho ali de formiguinha, é lento, é custoso, porque a maior parte, né, dessas autoras, elas são ou autoras independentes ou autoras publicadas por editoras pequenas. Então, assim, eu sou uma autora independente, eu publiquei 2 contos em antologia de uma editora que é a Diário Macabro, que é uma editora... também é uma editora independente e tal, não é uma grande editora, né, conglomerada e tal. Mas eu sou uma autora independente. Nossa senhora, passou uma moto aqui. Não sei se vocês ouviram. Desculpa, gente, aqui minha janela fica de frente pra roda e tá muito quente, daí tá aberto. Então, assim, eu sou uma autora independente, por enquanto para mim é o que serve, porque eu consigo ter muito mais liberdade até para construir minhas histórias do jeito que eu quiser, porque a gente sabe que o mercado literário também tem muito disso. Você tem que escrever o que vende. Então, assim, se depender da minha habilidade para escrever um romance erótico, eu não vou vender nunca, porque eu não sei escrever romance erótico, eu não gosto de romances, histórias de amor no geral. Né? Não tenho nada contra histórias, né, com erotismo e tal, né, desde que sejam bem escritas e não sejam romantizando abuso e violência, mas existe muito disso. Então as editoras elas estão interessadas no quê? Em histórias que vendem, né? O que vende? Sempre tem uma tendência de um livro. Há um tempo atrás foi os Jogos Vorazes, que era legal, infelizmente, daí passou, entrou 50 Tons de Cinza e só dali foi por água abaixo o negócio. Então existe esse movimento, só que frente às grandes editoras a gente some, sabe? Aí não tem como enxergar, gente. Então, por isso que é muito legal, eu fiquei muito feliz que você me chamou para fazer o podcast, porque é muito importante a gente falar do nosso trabalho, né? Porque a gente só tem a gente para falar do nosso trabalho. Então a gente precisa tentar mostrar o máximo possível, porque a gente é independente, a gente que se vira com publicação, com edição, tudo, né? A gente que tem as dores de cabeça, tudo. Mas, assim, eu ainda prefiro, porque eu tenho mais liberdade, eu posso construir minhas histórias do jeito que eu quiser. Eu não preciso ficar me prendendo a políticas de editoras. A gente sabe que existe aí modelinhos que algumas editoras exigem, então... É isso, acho que eu fui muito longe, mas tá bom, voltei. Vai, Marcelo, fala, que daí eu vou falar uma coisinha para eu acho que eu esqueci o que eu ia falar, não, mas... na verdade, eu tinha notado aqui umas coisas, mas da hora que a gente estava falando sobre a questão das mulheres escrevendo, né, tipo... e o Thiago colocou, né, que tem bastante autora que... acho que foi a Keila que... quando você leva o livro para editora... Se vai com o nome feminino, tipo, às vezes o livro volta, né? Foi o Thiago. Assim, foi o Thiago. Foi o Anderson que falou. Alguém de vocês falou, então. Alguém na conversa falou. Alguém disse. A desgraçada da J.K. Rowling, ela colocou o nome dela... Abreviado, né? Abreviado pra não sofrer esse preconceito. E agora tá aí falando merda faz 20 anos. E tem autoras, por exemplo, de mangás, né, também. Acho que tem um mangá... isso no Japão é todo dia você vê isso aí. Você só descobre que é uma escritora... Porque, né, depois... Porque vazou, tipo, informação. Fullmetal, acho que foi assim, né, não sei. Fullmetal, Demon Slayer, que é mais recente. E é muito doido isso, porque, assim... eu participei de vários concursos e desafios literários, né, um tempo atrás, quando eu tava começando a escrever, assim, profissionalmente mesmo. E várias vezes eu via as pessoas elogiando a escrita de uma mulher, falando que ela escrevia como um homem. Nossa Senhora. Sim. E eu vi isso mais de uma vez.
né? Tem uma autora que eu gosto bastante dos livros dela, que é a Helena Ferrante. A Helena Ferrante, assim, o que eu queria ser a Helena Ferrante. Ninguém sabe, ninguém nunca viu. Ela vive escondida e ela publica os livros dela, ninguém sabe o que ela é. E por conta, né, dela ser uma pessoa que não é pública, né, ninguém vê ela, as pessoas dizem que ela não é uma mulher, que é um homem que escreve as histórias pseudônimo dela. Olha aí. E eu falo assim, nossa, tipo, porque são livros que são bastante aclamados aí pela crítica, são livros muito bons, eu gosto muito. Mas tem gente que fala, não, é um homem que escreve isso. Daí, lembrei. Peguei, ainda bem que você falou disso. Essa relação que a gente tá falando também não é só na literatura, né? Na música, recentemente, né? Semana passada, o Linkin Park entrou a vocalista do Dead Sarah, que é uma puta de uma banda legal pra cacete. Foda. Né? Descobri jogando Need for Speed, uma banda assim. E daí, assim, a mulher rebenta, cara. Já cantava, já era massa, né? Gerou um monte de comentário. E hoje que, né, estamos gravando aqui, não sei a data de hoje, mas enfim, nesse momento que estamos gravando, eu li, acho que ontem, uma postagem de uma rádio famosa que eu sigo no Instagram, e na postagem tava lá um recorte do show, Emily Armstrong, vocais isolados na música, não sei o que lá. Eles colocaram o vocal dela na apresentação isolado e escreveram, tipo, uma coisa assim, tipo, o que vocês acham, né, e tal. E, cara, tipo, não tem, né, assim, eu comentei, cara, é uma rádio bem famosa de São Paulo. Eu comentei, caralho, né, super tendencioso esse tipo de publicação que vocês colocam. Tipo assim, a mulher já tá sendo mega bombardeada de crítica. Mas é isso que eles querem. Comparação. É o hype, né? Exatamente. E daí a rádio vai lá, pega um recorte do show, que é um momento bem legal também, que ela canta bem o show inteiro, mas enfim, é um momento lá, e coloca o vocal isolado da cantora, tipo assim, pra quê, cara? Daí eu acho que eles apagaram o meu comentário, cara, porque eles publicaram outro vídeo depois, eu acho, porque eu não achei mais o meu comentário. Mas, cara, é só pra você ver que isso é no geral, né, que isso acontece, assim, né, tipo, não é na parte escrita, né, você vai ver isso na direção, né, com diretoras mulheres também, tipo, é muito mais difícil. Então, lógico, que nem o Thiago colocou no começo, né? E o Goya, a gente já conversou bastante sobre isso. É muito difícil pra gente, como homem, saber realmente como que é isso. Imagina o Thiago que escreve, por exemplo, com uma protagonista feminina. Deve ser muito mais difícil, cara, assim. Mas é muito complexo a gente entender. Teve uma série que a gente gravou um podcast uma vez, que era de um livro, a gente gravou com a Ju das Flores lá, Goya. Como que é? As Flores Perdidas Gordon, de Alice Hart, que a série é uma série... Alice Hart. As Flores Perdidas de Alice Hart. É uma série baseada nesse livro, The Lost Flowers of... não sei o que lá. Enfim, e é uma escritora, né, australiana e tal, e a Ju queria falar sobre e tal, foi bem legal a conversa, e daí teve um momento que o Goya falou assim, cara, eu comecei a assistir o filme, e foi quando você falou desse livro da sua amiga, você falou, tem útero pra caramba aqui, porque ele é muito, o filme não, a série, né, ele é muito, tipo assim, a gente assiste, e daí a gente, tipo assim, com a nossa visão de homem, né, só que a série, ela retrata um monte de violência feminina. E, tipo, violência feminina com criança, violência feminina com a pessoa mais velha. Nossa, cara, ela é bem, sabe, assim, foda, assim. É interessante. É uma série que tá na Amazon Prime. Assim, me marcou bastante. Mas a gente nunca vai, tipo assim, saber realmente como que é. A gente pode fazer o que for, cara, mas é muito difícil. Então, eu só queria colocar que essas coisas não é só aqui, né? Tipo, pra quem tá ouvindo, né? Isso acontece, infelizmente, em todas as áreas, cara, assim. Visto esse, né, esquema do Linkin Park aí. Bom, só sobre o Linkin Park, né? Tipo, não é meu estilo favorito, mas a vocalista, ela é realmente muito boa. E os vídeos dela é muito boa. Sobre isso, o que acontece é o seguinte. Como a gente comentou no começo, né? A produção, até pouco tempo atrás, a produção cultural era muito voltada para os homens. Então, os homens estão acostumados a se ver em filmes, em músicas, em livros, em séries. Vocês, né, eles estão acostumados a se ver
como o centro, né, das histórias. E esses tempos atrás eu até estava comentando com o Thiago sobre uma série que eu comecei a assistir, tem que terminar a segunda temporada, que é o Yellow Jackets, e que tá na Netflix, Muito que bom. é sobre... É muito boa, né? Que é sobre um time de futebol. Eu que falei pra assistir, Keila? Não, eu comecei a assistir porque eu vi o título de uma matéria sobre que tava bem assim, relações sáficas e canibalismo. Me ganhou na hora. Mas eu acho que a gente não conversou sobre, aí eu assisti a primeira temporada e fui falar pra você. Aí você falou que já tava... Isso. Aí você comentou, eu falei porque eu tava vendo, aí a gente começou... Acho que você já tinha terminado, eu ainda tava Na assistindo. primeira, E a gente comentou, porque assim, sobre um time de futebol feminino, né, de ensino médio, são todas meninas adolescentes, elas estão indo para um campeonato nacional, o avião delas cai no meio da floresta, elas têm que sobreviver lá. São elas, né, os treinadores e mais 2 rapazes lá que são filhos de um dos treinadores e tal. E aí o Thiago comentou comigo que algum amigo dele falou que não conseguiu assistir o filme. Falou mas por que quê? tá muito lento. Mas por quê? Tá lento por causa que ele só tá acostumado com o homem protagonista. Talento assim, porque a vontade de falar era talento porque você é burro. Mas eu não falei isso porque, né? Garanto que ele assistiu a Sociedade da Neve. Totalmente focada nessas meninas. Então, assim, tem várias coisas acontecendo ali, tem um subtexto muito interessante também. Tem um episódio, eu falei, não, é foda, porque assim, homem é muito acostumado a ver coisas só sobre eles, que quando aparece um negócio desse, eles ficam desnorteados. Tem um episódio que é inteiro sobre menstruação. Foda. Inteiro. Né? E aí fala sobre os ciclos das meninas se sincronizando, como que elas estão fazendo, né, para olhar, porque tipo, não tem absorvente, elas estão pegando o tecido, aí mostra elas fervendo os tecidos com sangue e tal. Aí eu assistindo, falei, caramba, os caras assistindo isso aqui devem ter ficado muito em choque, porque, né, fala em menstruação, meu Deus do céu. É muito foda. Então, assim, então, assim, por que né, não consegue ver uma história que é sobre meninas, sendo que a gente passou a vida inteira vendo histórias sobre meninos, né? Então, assim, eu espero que com as minhas histórias eu consiga muito esse efeito de tipo, um cara olhar assim, ué, por que não tá falando sobre mim? Porque eu não quero falar, né? Eu quero falar sobre mim, eu quero falar sobre, tipo, as vivências, né, que eu tenho enquanto mulher e tal. Eu não sei por que eu tô falando disso, eu só quis comentar, porque a gente falou sobre a questão por causa do Linkin Park. Por causa do Linkin Park, porque realmente, tipo, toda vez que aparece alguma coisa que é centrada, né, é só ver, tipo, quando aparece lá uma super heroína. Ai, meu Deus, a lacração. Falo, porra, cara, 300 filmes com homem, no papel principal, a gente passou a infância inteira vendo Schwarzenegger dando um tiro nas pessoas na sessão da tarde, nunca reclamei. E agora os caras ficam nessa. É só mudar qualquer coisa que não interessa, ou tipo assim, uma coisa que não pode mudar. O Pantera Negra tem que ser uma pessoa preta, beleza, isso eu concordo. Exatamente. O personagem faz parte da história. Da cultura do personagem. Agora, igual na edição... Pequena Sereia. Mano, foda-se se a Pequena Sereia é preta, branca, asiática, não interessa, tá ligado? Não. E os caras, acabou com a minha infância, vai te tomar, eu perco muita paciência. Essa frase da acabou com a infância é foda, cara. Nossa, toda vez que alguém fala isso, eu tenho vontade de sair correndo tão na desgraçado rua. Que quando o Chico... Não, o Cascão lavou a mão durante a Covid no quadrinho, nossa, fez vídeo reclamando na internet, filho da... Eu não sei se eu posso falar palavrão aqui. Pode, cara. Nossa, mano, que desgraçado, velho. Vamos voltar pra Bíblia. Desgraça. Então, que desgraçado. Vamos voltar pra desgraça. Já que tocamos nesse assunto... Deixa eu trazer aqui algumas curiosidades, né? Primeiro, né, uma segunda parte daquilo que eu estava falando lá para a Cláudia tem a ver com isso, porque na realidade, se a gente passou aí séculos vendo coisas produzidas apenas para o mercado masculino, né? Inclusive porque as mulheres eram mantidas como analfabetas, né? Perceba que muitas, por exemplo, na geração ainda da mãe da Keila, ainda tem muitas mulheres que não têm o próprio CPF, tá?
Então é natural que você vai manter as pessoas na ignorância. Agora, voltando, né, trazendo essa temática de que quando a gente vê hoje pretos, gays e mulheres assumindo o protagonismo de filmes e novelas, e que aí eu até falei para a Cláudia também, que em algum momento eu pensei, sabe, mas por que tá tanto gay? E aí, refletindo sobre isso, eu falei, é óbvio, porque nunca tiveram janela, agora precisamos reverter esse processo. Então é claro que você tem que ter mais protagonismo de todos aqueles que foram excluídos, né? Principalmente por quê? Porque quem não está na lei, e por isso que são importantes leis que assegurem certos direitos, porque quem não está na lei não existe, começa por aí. Né? Então essas figuras precisam ser nominadas, né? E até que se tenha uma visão menos, como é que se diz, menos predominante, né, desse machismo estrutural, sim, você tem que ter uma avalanche para recuperar o tempo perdido, para ajudar a mudar esse viés, senão você não vai ter nunca, né? Isso é a primeira coisa. Uma curiosidade, uma outra dica sobre mercado corporativo, Keila e Thiago, vocês conhecem o Clube de Autores? Sim. Eu tenho todos os meus livros publicados lá. Eu já ouvi falar só, nunca cliquei. Inclusive está aqui atrás, esses aqui são meus livros, né? Deixa eu pegar alguns aqui só para mostrar. Ó. Então o acabamento é bom, né? São livros não tão finos, né? O acabamento é bom, entrega no prazo, e agora eles estão publicando em todo o mundo. Na Europa, já tem parceiros na Europa, tem parceiros nos Estados Unidos. Então, para você ter o teu livro físico, eu acho que vale a pena, viu, Keila? Porque eu, por exemplo, publico, inclusive, se você fizer uma edição por lá de um livro físico, eu tenho um grupo de Catarse. Olha lá. Porque eu quero fazer a doação, o sorteio da tua obra lá, entre os meus alunos. Então depois me manda o link que eu faço questão de comprar, porque o Catarse eu recebo dos meus alunos, né? Então eu faço questão de sortear para os meus alunos a tua obra para ajudar a divulgar, tá? E aí manda o link de onde compra, porque aí quem não ganhar eu vou fazer comprar. Tá bom. Aí a gente conversa. Mas então a gente precisa, como eu falei, de editoras de certa forma subversivas, como o próprio Clube de Autores, que você coloca, né, o quanto você quer ganhar e manda o livro lá, você gerencia, eles apenas vendem. Eu acho fantástico fazer isso. E só um pouquinho, Thiago, só para fechar, que tem duas coisas ainda, só para não esquecer. A Mulher Maravilha, inicialmente, não sei se vocês sabem dessa história, mas ela é inspirada na amante do professor Marston, que é o cara que inventou a máquina... Detector de mentiras. O detector de mentira. O laço da Mulher Maravilha, o laço da verdade, é uma analogia com o detetor da mentira. Né? E a Mulher Maravilha é a mistura das qualidades da esposa dele com a da mãe. E aí todas as histórias... E aí todas... Não, mas aí tem um detalhe. Eles tinham uma relação... No começo houve um rolo, mas depois houve um triângulo amoroso aí. Né? E a Mulher Maravilha, originalmente, até o começo dos anos 50, era um personagem de sadomasoquismo. Tem um filme, né? Cara, que era o que rolava, isso. o bondage, que era o esquema que rolava entre os três. E aí aquelas leis americanas, né, ultraconservadoras, não, vamos excluir a Mulher Maravilha. E ela ficou proibida nos quadrinhos há alguns anos, até que tirassem todos esses elementos para manter o personagem. Então, se você compara as histórias da Mulher Maravilha, inclusive fica a dica para os nossos ouvintes, procure as histórias aí pré-anos 50 da Mulher Maravilha, que você vai se surpreender com o que você vai ver lá. E a última coisa que eu queria falar é que, dentre as autoras femininas, uma que ganhou um puta destaque no final dos anos 80 e começo dos 90 no Brasil foi a Marion Zimmer Bradley, com As Brumas de Avalon,
também conhecido como Bronhas de Avalon, porque aquilo lá se torcer escorre porra, né? Mas que é tido como um livro super feminista, mas a Marion Zimmer Bradley, se vocês não sabem da história, ela foi processada, né, por estupro, por pedofilia, etc, etc, etc. Em vários países, inclusive nos Estados Unidos, ela não é mais publicada, porque foi verificado e realmente isso acontecia, e ela assumiu isso em processo. Né? E aí a gente cai na história de novo de você ter verdadeiros monstros atuando contra a própria mulher, né? Essa história, só de lembrar dessa história da Marion Zimmer, eu fico triste porque quando eu li As Brumas de Avalon, eu não sabia, eu era uma pessoa ignorante, eu era feliz, e eu amei o livro. Aí depois me veio isso, foi um soco no estômago tão grande. Uma pedrada, né? Mas assim, não quero tocar nesse assunto agora. Primeira coisa, eu vi ali que na hora que você mostrou os livros, tinha um dicionário de enoquiano. Fiquei interessada. Olá, tem interesse. Acho muito interessante. Achei muito interessante isso daí. Eu vou pedir consultoria pro livro 2 do Querubim de 3 Faces pro Goi. Falando sobre a questão das mulheres, né, que durante muito tempo as mulheres eram mantidas no analfabetismo, né, que as mulheres eram proibidas de ter educação. Isso é muito interessante porque, assim, olha aí, ó. Eu quero. As mulheres, né, elas foram mantidas aí à margem da sociedade mesmo, né? A gente sabe que mulheres de classes mais altas, algumas até podiam estudar, tinham acesso à educação e tal. E o que acontece é o seguinte, eu converso bastante com as minhas colegas sobre isso. Tem um colega meu também que ele é tradutor, ele traduziu os textos de umas autoras do século XIX, século XX, fez um livro bem bacana com essas traduções. Porque assim, como eu escrevo terror, eu sempre vi essa coisa, né, de que o terror era um ambiente muito dominado por autores homens, né, no cinema, na literatura. E o terror também, durante muito tempo, ele reproduziu muitos estereótipos, muitos discursos moralizantes, né? A gente pega os slasher lá, não pode transar, que você transar, vê o cara te mata. Enfim. E eu comecei daí, né, a pesquisar, a ler sobre a história da literatura de terror. E assim, quando a gente estuda, quando a gente lê sobre a história de literatura de terror, né, literatura gótica, coisas do tipo, a gente vê que as mulheres estão muito presentes no terror e no gótico desde o século XVIII, né? A primeira pessoa a fazer a definição do que é terror, do que é horror na literatura foi uma mulher, né? Gente do céu, fugiu o nome dela da minha cabeça Mary agora. Shelley? Não, ela antes da Mary Shelley. Ai, gente, meu Deus, cadê o nome dela? Eu escrevi sobre ela esse tempo atrás. Gente, esqueci. Depois eu pego aqui o nome dela. Mas, enfim, foi essa mulher que ela escrevia literatura gótica, né? E a gente tinha muitas mulheres escrevendo literatura gótica e literatura insólita de horror no século XVIII, século XIX, século XX. Tem um livro que chama Rainhas do Insólito. Ai, peraí, que já tô falando muito, a garganta. Rainhas do Insólito, né, que foi traduzido por esse meu colega, né, ele fez um trabalho de resgate desses contos de autoras de língua inglesa, e para resgatar, porque esses contos, eles eram de autoras que na época delas, elas eram reconhecidas, elas eram publicadas, elas estavam ali nos meios literários, né, teve uma delas lá que foi uma dos autores mais publicados na Inglaterra em determinado ano. Só que hoje ninguém sabe quem são essas mulheres. Elas foram deixadas completamente de lado. E isso não é
sem querer. Isso é uma coisa deliberada. Isso foi feito com um propósito. Tanto que quando a gente chega na Mary Shelley, né? A Mary Shelley também, a primeira publicação de Frankenstein, ela não colocou o nome dela. Do marido, né? Aquele escroto lá. Enfim. Ela dependeu muito do nome do pai e do marido dela para ela poder publicar, né? Mas então, assim, existem muitas mulheres que fizeram literatura no Brasil também. No século XIX tem literatura gótica feita por mulher também. Eu esqueci o nome de todas as autoras agora, tá, gente? Desculpa, mas depois eu faço uma listinha. Esses livros eram publicados como Penny Dreadful, né? Que até tem a série com esse nome, né? E os Pennies Mortais, né? Que eram aqueles livrinhos de bolso, né? Alguns eram Penny Dreadfuls, alguns eram em periódicos, jornais, alguns eram livros mesmo, coletâneas, enfim. Deixa eu pegar o nome aqui das mulheres que eu quero falar. Então, assim, a presença dessas mulheres ela é muito forte na literatura de horror. Só que elas foram sendo colocadas de lado, jogadas de lado, e hoje tem-se a impressão de que o horror, né, a literatura de terror, literatura fantástica, sempre foram ambientes dominados pelos homens, mas não. As mulheres sempre estiveram aí. Você está procurando a Anne Radcliffe? A Anne Radcliffe, a própria Anne Radcliffe, a maravilhosa ela. Então, ela que fez a primeira aí, teorizou, né, a diferença entre terror e horror, né? Ela era uma autora bastante conhecida, ela era meio misteriosa, assim, ela tinha vários boatos sobre ela, porque ela aparecia só de vez em quando, ela vivia viajando com o marido dela, falava, isso é o que eu queria pra minha vida, escrever e viajar pra Isso então, é misteriosa. Isso é misteriosa, assim, né? Mas é lógico, né? Eram mulheres que tinham acesso à educação. Mas eram mulheres, né? Então, assim... Acho que é isso. Eu lembrei disso porque o Goya falou, né, da questão de manter as mulheres no analfabetismo. Isso é muito real, né? Não só na literatura, a gente vê isso, né, nas artes visuais, a gente vê isso na música também, né? Durante muito tempo as mulheres estiveram tentando aí participar, né, das artes e foram rechaçadas, colocadas de lado. Seremos cancelados em Campo Mourão. Antes de continuar aqui, de falar, só a definição da Anne Radcliffe entre terror e horror, ela define da seguinte forma, né? O primeiro dilata a alma e suscita uma atividade intensa em todas as nossas faculdades, e o segundo a contrai, se faz acompanhar de um sentimento de obscura incerteza em relação ao mal que tanto teme. Né? É a definição que ela dá para distinguir entre terror e horror, né? E sobre isso da mulher, veja, nós moramos numa cidade de 90 mil habitantes, que por prática não tem placa com nome de rua. Recentemente começaram a colocar, mas não tem. E aí, quando o pessoal comentou, mas eu estranhei isso quando vim, eu morava aí em Curitiba, Keila, morei até 2012 e vim para cá. E aí eu falei, mas não tem rua aqui, não tem nome. Chegou ao extremo de uma vez eu estar procurando um colégio, que eu ia fazer uma visita, ficava na rua tal, e daí eu cheguei na esquina e falei assim, você sabe onde fica a rua, né, Santos Dumont? Aí o cara falou assim, Santos Dumont... O cara estava sentado na frente de um bar. Santos... Cara, não sei. Eu falei, mas você conhece aqui a região? Ele falou, não, eu moro aqui, esse bar é meu. Ah, tá. O bar é na esquina da Santos Dumont. Tá? Aí quando eu falei pro pessoal, mas é estranho isso, o pessoal diz, porque a cidade é pequena, não. É porque o índice de analfabetismo era muito grande, e ainda é. Então, ao invés de ter referência com nome de rua, a mecânica do Jairzinho, o posto tal, o mercado não sei o quê, entendeu? Porque aí você vai ter dicas visuais e estamos no século XXI, gente. É uma cidade do século XXI que ainda preserva, né? Campo Mourão, hello, Coroné, né? É uma cidade ainda que tem coronelismo,
Então, obviamente, vai se manter sem placas de rua, porque é mais interessante você manter as pessoas como analfabeto funcional. Infelizmente. Né? Vai lá, Keila, passa para você passar o nome das autoras. Aí. Só que eu peguei aqui o nome das autoras, porque eu acho que é muito, muito bacana a gente saber disso, né? No Brasil, a gente tem 3 autoras de literatura gótica do século XIX, que é a Ana Castro, a Maria Firmina dos Reis e a Emília Freitas. A Emília Freitas, ela publicou um livro em 1899 chamado A Rainha do Ignoto, que é uma das primeiras obras de fantasia e ficção científica brasileiras, assim. Então, assim, as mulheres sendo pioneiras aí há muito tempo, mas sendo apagadas, né? Então, aí só para vocês ficarem sabendo das nossas queridas autoras aí. Mas... Acho que era isso. Galera, eu acho que eu sou a pessoa chata que fala que a gente tem que encaminhar pro final sempre. Para o nosso programa, pra gente não se estender mais. Mas, enfim, pra gente ir indo pra um final, assim, pô, o papo tá legal pra caramba. Provavelmente a gente poderia ficar aqui falando a noite inteira, mas o programa fica muito grande e depois eu edito. E daí eu tô fudido. Mas, enfim. Bom, gostaria de agradecer, Keila, Thiago, prazer. Goia, tamo junto sempre, né? Eu acho importante, uma coisa que a gente sempre faz, né? Principalmente com quem tem um trabalho artístico, assim, disponibilizar pra galera que tá ouvindo o contato, como que consegue o trabalho, né? E eu vi que você tem um site, né? keilafernandes.com.br. Então, para você que está ouvindo, keilafernandes.com.br. Tem o Querubim das Três Faces para baixar lá, né? Eu vi. Para fazer a versão digital dele, né? Para fazer o download. A gente não tem a versão igual o Thiago tem, física, mas ainda teremos. Eu tenho a versão física aqui, então quem tiver interesse na versão física, por enquanto, fala direto comigo. Olha aí. E daí tem alguns links também para a Amazon, né? Que teus trabalhos estão publicados lá. E eu queria deixar espaço para você fazer, o seu jabá do seu trabalho. Para como é que a gente encontra, né? E antes de eu passar para você, desculpa, queria já deixar um gancho pro Thiago voltar aqui pra gente falar do trabalho dele. Daí a gente faz o inverso agora. Volto pra falar do que vocês quiserem. Sempre vai. RPG também, sempre vai pra outras coisas. Vamos falar de RPG, o Marcelo. Vamos. Mal sabe o que é RPG. Porra, eu também não sei. Eu tô pegado. Vamos. Não precisa nem chamar mais ninguém, assim, deixa o Thiago, ele fica falando 3 horas. 3 horas. Bom demais. Sem preparo. Thiago, você tá em Londrina? Tô. Mas... Tô sim. O marido da Ju também é mestre de RPG, não é? O Mário. Segue a gente, ele curte as paradas lá. Dá pra ele participar também já junto, já soma mais ainda. Nossa, mas é só os TDAH mesmo na mesa daí. Vai ser uma maravilha. Não, o tanto que eu me controlei aqui pra não interromper, vocês não estão ligados, eu tô quase com dor de cabelo, tô no aneurisma aqui. É foda. Muito. Mas enfim, já passo a bola pra vocês. Bom, eu agradeço muito pelo convite, eu adoro conversar sobre várias coisas, sobre o meu trabalho, mas sobre outras coisas também, então muito obrigada pelo convite, é muito legal. Para quem tiver interesse em conhecer o meu trabalho, né, meu nome é Keila Fernandes, Keila com Y, vocês me encontram no Instagram, no @autora_Keila Fernandes, e tem o meu site, como o Marcelo falou, keilafernandes.com.br. Lá, além de vocês acharem os links diretos, né, para as minhas obras, tem o meu blog também, que chama A Oficina do Diabo. E nele eu posto alguns textos que eu escrevo, análise de coisas, e eu posto material gratuito, contos gratuitos. Então tem bastante, quem quiser conhecer minha escrita, e então tem contos disponíveis lá para vocês lerem. E no Instagram eu sempre coloco, né, meus lançamentos, coisas que eu estou fazendo, que eu estou participando. Então é isso aí, apoiem autores independentes, gente. Mas... E passa pro Thiagão também aí, ó. Bom, é isso aí, família. Obrigado por ter chamado. Desculpa qualquer coisa aí, porque às vezes o descontrole ele só vem e por mais que você tente controlar, o nome é descontrole por um motivo.
E, bom, meu nome é Thiago Nazarco, talvez tenha se perdido a informação aí em algum momento. Eu sou um dos autores de Aurora Rubra, eu escrevi um livro que as ideias, apesar de eu ter escrito, algumas das ideias foram se misturando com ideias de um amigo meu que estava lendo o livro durante o processo de escrita e foi transformando, assim, as ideias foram se misturando e foram virando uma coisa nova, a ponto de, tipo assim, embora uma ideia ou outra a gente saiba quem deu, o resultado final a gente acaba, tipo, não reconhecendo, assim, da onde saiu, porque se fosse só um fazendo, talvez não ficasse tão bom daquele jeito. Podia até ficar, mas nunca saberemos, né? Me perdi. Eu sou criador... Aurora Rubra. Além de ser escritor, eu também escrevo fantasia sombria e horror. Eu tenho um conto de horror, se alguém quiser clicar, que tiver o Kindle Unlimited, chama A 14ª Nau, de embarcação. Tá na Amazon, então quem tem o Kindle Unlimited está de graça, é só 7 páginas, dá para ter uma ideia de mais ou menos como que eu escrevo. E ele é de horror cósmico. O que mais que eu posso falar? Eu sou criador de conteúdo de RPG, eu resolvi profissionalizar isso esse ano. Eu fiz isso 10 anos atrás, eu larguei mão porque roubaram todas as minhas coisas aqui em casa, mas eu conto isso aí depois, e agora que eu voltei esse ano a profissionalizar isso, então eu criei conteúdo no momento para D&D quinta edição. Então começou com dicas para jogadores e mestres, e aí o pessoal começou a pedir build de personagem, né? E eu tô fazendo, a maioria dos vídeos é disso, build de personagem de RPG que o pessoal pede, e eu tento fazer ficar viável, ou build meme, igual do Padre Marcelo Rossi, que pediram esses tempos atrás. Meu Deus. Então, quem quiser me seguir, conhecer meu trabalho e saber mais as coisas, eu posto review de algumas coisas, eu tenho um review do Yellow Jackets, que a Keila falou, no meu Instagram, é @Thiago Nazarco, então se alguém quiser seguir. E no TikTok é @Taberna Roleplay. A gente tem 2 campanhas acontecendo no momento, uma de D&D 5 e uma de Tormenta 20. A de D&D 5 sou eu que mestro e a Keila joga com uma caçadora trevosíssima que tá com a maré de azar mais desgraçada nas últimas 2 semanas. Mas que os caras se cagaram quando ela se virou contra eles. Aí todo mundo ficou em choque. Bravíssimo. Mas é isso, Milha. Obrigado já por ter falado de voltar. E, assim, eu não sou tão escolarizado quanto a Keila, mas eu posso falar de outras coisas também, se vocês quiserem. Só perguntar. E eu também admito as coisas que eu não sei, então pode ficar tranquilo que se eu não souber eu vou falar que eu não sei. Beleza? Bom. Obrigado mesmo, velho. Vocês são maneiríssimos. Bom demais. Obrigado. E eu quero agradecer a presença de vocês e, como palavra final, eu quero reforçar apoie o autor nacional, apoie todos os pequenos autores e editores, porque só assim que você vai conseguir romper com essas visões antigas, arcaicas, né? Nós temos um novo mundo que se desdobra diante dos nossos olhos, com muita produção. Então, isso só vai se tornar uma realidade a hora em que nós nos apoiarmos mutuamente. Então, apoie o autor nacional, apoie o pequeno escritor, apoie a pequena editora, né, e façamos disso uma coisa grande. Isso, gente. Muito obrigado. Mas pesquisa bem a editora, viu? Não vai acreditando no que tá no Instagram, não. Pergunta pro autor primeiro, depois vocês vão atrás da editora. Chama o Thiago pro podcast que ele contou umas histórias de terror de verdade aí. Bom demais.